E nós já vamos iniciar 19h30, não é? Então, vamos nós agradecendo por a gente poder estarmos aqui reunidos mais este sábado, por mais este Evangelho no Lar mensal. Agradecemos, em primeiro lugar, a Mestre Jesus, por nos ter preservado com vida, com saúde, graças a Deus. Agradecemos por todas as bênçãos alcançadas, mesmo aquelas que a gente não tenha percebido. E nós agradecemos principalmente a equipe espiritual, que desde as primeiras horas do dia estão preparando o ambiente deste nosso Evangelho no Lar. Com muita gratidão, nós iniciamos com a oração que vós nos ensinastes, Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Nós vamos saudando a todas as fraternidades amigas do plano espiritual maior, aos nossos irmãos franciscanos, Frei Lucas de Tólgota, irmão Tiago de Lutia, Frei Gordo, Frei Giovanni e toda a equipe espiritual, aos nossos irmãos do deserto, Suane Ria e os irmãos do deserto, Ricardo Coração de Leão e sua equipe, Nego Velho, nossos pretos velhos, Preta Velha, Maria Conga, Pai Joaquim de Angola, os nossos irmãos Fuli Chang, e equipe, nossos irmãos do deserto, Meimei com suas crianças. Saudamos a toda a equipe espiritual com a prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo, que assim seja. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo, que assim seja. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja, graças a Deus, Senhor. Essa prece das fraternidades, gente, ela foi indicada pelo comandante Edgar Armon na Federação Espírita Brasileira. E ele sempre que a gente estiver assim passando por uma situação de extrema dificuldade, como por exemplo, eu estou dentro do ônibus, ou então eu estou num carro e eu vejo um acidente de carro com vítimas, no lugar de eu ficar ali naquele sensacionalismo, eu não posso ajudar, não é? A gente pode fazer essa prece das fraternidades, porque ajuda a equipe espiritual que está certamente prestando ajuda num local.
viu? Então é por isso que fala que é a prece de todas as fraternidades. Quando eu estou passando, por exemplo, né, uma situação de risco, enfim, essa prece também ela deve ser utilizada. Esse evangelho de hoje nós vamos começar com a oração, com a leitura inicial, que é da agenda cristã, que eu coloquei aí para vocês. Eu não sei se eu vou ler. Chama-se Medicamentos Evangélicos, tá? Medicamentos que nós podemos fazer com a nossa ação. Ajude sempre, não tema, jamais desespere, aprenda incessantemente, quer dizer, mesmo com a dor, né? É quando a gente mais aprende. Pense muito, medite mais, fale pouco, retifique amando, trabalhe feliz, dirija equilibrado, obedeça contente. É difícil, né? Obedecer ainda contente. Não se queixe, siga adiante, repare além, veja longe, discuta serenamente, faça luz, semeie paz, espalhe bênçãos, lute elevando, seja alegre, viva desassombrado, demonstre coragem, revele calma, respeite tudo, ore confiante, vigie benevolente, caminhe melhorando, sirva hoje e espere o amanhã. Ou seja, nunca se desesperar, não é? Nós temos muito a fazer na seara do Mestre. Nós somos meros colaboradores, mas façamos sempre a nossa parte. Eu vou começar com a prece Deus. Deus, eu passei tanto tempo te procurando e não sabia onde estavas. Olhava para o infinito e não te via. E pensava comigo mesmo, será que tu existes? Não me contentava na busca e prosseguia. Tentava te encontrar nas religiões e nos templos. Tu também não estavas. Te busquei através dos sacerdotes e pastores. Também não te encontrei. Senti-me só, vazio, desesperado e descri. E na descrença te ofendi, e na ofensa tropecei, e no tropeço caí. E na queda senti-me fraco, fraco procurei socorro. No socorro encontrei amigos, nos amigos encontrei carinho. No carinho eu vi nascer o amor. Com o amor eu vi um mundo novo, e no mundo novo resolvi viver. O que recebi, resolvi doar. Doando alguma coisa muito recebi. E em recebendo, senti-me feliz. E ao ser feliz, encontrei a paz. E tendo paz, foi que enxerguei que dentro de mim é que tu estavas, e sem procurar-te, foi que te encontrei. Que assim seja, graças a Deus, Senhor. Gente, antes que eu me esqueça, esse evangelho, depois eu vou passar lá no YouTube, tá? Então vocês se inscrevam no canal, que é para sempre estar ativo, para outras pessoas também poderem ver, porque muita gente não tem o Google Meet, tá certo? Então vocês se inscrevem no canal e curte lá. E também podem colocar algum comentário, fazer perguntas que depois eu respondo, tá certo? Bom,
Agora eu vou fazer a leitura do Evangelho, tá bom? Depois, uma de vocês duas, se tiverem o Livro dos Espíritos e quiser fazer, tá? Tá certo? Eu aviso depois. Do Evangelho, nós estamos lendo o capítulo 1, Não vim destruir a lei. É o item 8. Aliança da ciência com a religião. Conseguiu achar, Fátima? É no início, capítulo 1, não vim destruir a lei, item 8. Aliança da ciência com a religião. Isso mesmo, tá? Bom, a gente sempre acha, né, que no começo realmente foi assim, não é? Primeiro era só religião e muita coisa não se explicava, não é? Havia, principalmente na idade, né, depois, né, na Idade Média, se rejeitou tudo aquilo, né, que fosse ciência, e era só religião e não se explicava muita coisa. Hoje em dia, não é, nós conseguimos perceber, não é, nas palavras da religião, no Evangelho, que a ciência ela caminha para que haja realmente esclarecimento, ela caminha junto com o Evangelho e não separado, não é? Então vamos lá. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas aquelas e estas leis, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Ou seja, ambas, tanto a ciência quanto a religião, têm o mesmo princípio, Deus. Se umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e as outras certas, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Disso resulta um conflito que originou a incredulidade e a intolerância, ou seja, por parte dos próprios homens. Não é? Eu me lembro que quando eu estudei, né, na faculdade, principalmente porque a minha primeira faculdade é uma faculdade de psicologia, não é? E nós tínhamos professores extremamente céticos, né, contra a religião. E eles diziam que eles acreditariam na religião o dia que eles pudessem colocar um espírito dentro de um tubo de ensaio, não é? E ao mesmo tempo, quer dizer, absurdo, né? Para afrontar mesmo, né, aqueles alunos que tinham a sua religiosidade. E outros, né, e médicos, inclusive, eles aceitavam plenamente, não é? Eles diziam que haviam pacientes que, com o mesmo remédio, com o mesmo tratamento, recebiam a cura e outros não. Não é? Com os mesmos cuidados. Então ele dizia que se não fosse a ação de Deus, ele não saberia dizer o que era. Então ele acreditava plenamente nisso, não é? E vários, hoje em dia a gente vê
não é? O poder da oração, da prece. Nós temos grupos na USP, não é? De pesquisa, e que falam efetivamente da ação da prece, da ação da religião, não é? Uma coisa não está separada da outra. São chegados tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes dos ensinos deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, estas duas forças, apoiando-se mutuamente e marchando juntas, sirvam uma de apoio para a outra. Então a religião, não mais desmentida pela ciência, adquirirá uma potência indestrutível, porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor a lógica irresistível dos fatos. Nós temos já cientistas que dizem que a física quântica está muito próximo de provar matematicamente a existência de Deus. Tanto que já existe a partícula de Deus, né? Da ciência, né? A célula, a partícula de Deus. Os cientistas batizaram como isso. Eu realmente não duvido. A ciência e a religião não puderam entender-se até agora, porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Era necessária alguma coisa para preencher o espaço que as separavam, um traço de união que as ligasse. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regulam o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez constatadas pela experiência dessas relações, uma nova luz se fez. A fé se dirigiu à razão. Esta nada encontrou de lógico na fé e o materialismo foi vencido. Mas nisto, como em tudo, aos que ficam retardados até que sejam arrastados pelo movimento geral, que os esmagará, se quiserem resistir em vez de se entregarem. É toda uma revolução moral que se realiza neste momento, sob a ação dos espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega ao momento de eclosão e marcará uma nova era da humanidade. São fáceis de prever as suas consequências. Ela deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, contra o que ninguém poderá opor-se, porque elas estão nos desígnios de Deus e são o resultado da lei do progresso, que é uma lei de Deus, graças a Deus. Eu me lembro que nós tínhamos um professor, não é? Na faculdade, que ele dizia assim: eu só consigo entender um homem, não é? Eu só consigo entender uma ciência quando eu consigo perceber a visão de homem que essa ciência possui. Tá? Então não adianta eu olhar para a ciência com a visão de homem da religião. Não adianta, seja bem-vinda, Adriane, eu não consigo entender a visão de homem da religião
se eu vê-la só com os olhos da ciência e vice-versa. Eu tenho que saber que visão de homem é esta. É a mesma coisa que, por exemplo, eu sei que alguns teólogos, não é, vão num grupo espírita para conhecer, não é, como é o evangelho, como o que é realmente, verdadeiramente o espiritismo. Só que ele vai com uma visão de homem, né, com uma visão de religião evangélica. Ele não sai, ele não usa de empatia para poder compreender aquela religião. Não é? Ele não usa de empatia, não é simpatia. Simpático, né? Ser empático é quando eu consigo entender, eu saio de mim, eu ouço você, né? Cida, um exemplo, estou usando a Cida, né? Eu conheço a Cida, não é? Eu conheço a forma como ela vive, não é? Eu consigo ouvir o problema que ela me traz, mas eu não sou a Cida, eu não passo a viver a vida da Cida. Eu tenho que voltar para mim para poder dar uma devolutiva dela. A mesma coisa é a ciência frente à religião e vice-versa, tá? Eu tenho que ver cada uma. Evidentemente, eu não vou colocar um espírito dentro de um tubo de ensaio, não é? Não é cabível isso, tá? Mas da mesma forma, eu não vou querer que um médico use, não é, um bisturi para curar um espírito, não é? Então, cada um no seu quadrado, digamos assim. Mas a gente tem que buscar compreender, sim. A gente tem que buscar respeitar, sim. E saber que perante Deus é uma ciência só, é uma inteligência, é um conhecimento. Me fiz entender? Tá? Vocês querem acrescentar alguma coisa? Compreender. Tá? Então vamos lá, vamos para a prece. Você faz para mim a oração de São Francisco, Fátima? Faço. Por favor. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Graças a Deus. Não é? São Francisco é 10. Não é? Olha, eu vou ler o livro dos Espíritos, tá? Lição, como é uma lição comprida, né? Depois eu queria que vocês dessem uma olhada, lessem, tá? Eu vou dar uma pincelada só e dar a explicação, tá? O livro 1, capítulo 1, nós estamos falando de Deus, não é? Da nossa visão de Deus. Vocês viram como parece uma sequência? Nós lemos a lição da agenda e é por acaso, viu, gente? Tá? Não é, em sequência do outro, o Evangelho e agora o Livro dos Espíritos, tudo na mesma sequência.
a questão é a 14, chama-se panteísmo, né? Panteísmo, ou seja, pan, né? Deus, mas é aquela visão de deísmo, né? Como se nós todos fôssemos deuses, não é? Nós sabemos que Deus, não é? Ele é a causa, é a causa primeira de todas as coisas, não é? Nós somos a criação, não é? Ele é o Criador, tá? Então, aqui vamos ver o porquê disso. Deus é um ser distinto, ou seria, segundo, é uma pergunta que ele faz, ou seria, segundo a opinião de alguns, o resultante de todas as forças e de todas as inteligências no universo reunidas. Eu acho muito interessante. Aí o Espírito vem e responde: se o for assim, Deus não seria, porque seria o efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo um e outra, certo? Ele deu o exemplo aqui de um pintor, tá? Um pintor, a obra do pintor, nós vemos o quadro, ele tem uma pintura, não é? Nós não podemos dizer que o quadro, a obra, é o homem que pintou, tá? Muito dos traços, né, de quem pintou estão na obra dele. Tanto que os pintores, não é, de renome, quem conhece mesmo a obra não precisa nem ver o nome. Só pelos traços ele sabe quem pintou. Mas eu não posso dizer que aquele quadro, né, aquele quadro é o pintor. Tá? Então eu não posso dizer que quem fez, não é, um automóvel, que o automóvel é aquela pessoa, tá? Eu estou colocando a criação no mesmo patamar do Criador. Então nós temos como Deus, como ser único, não é, como nós vimos ontem. Ele não foi criado anteriormente, né? Ele não foi criado, ele existiu de todos os tempos, não é? E nós temos muito dele, sim. Nós temos, algumas pessoas se confundem e falam: mas Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, não é? Aí é que a gente, né? Mas, poxa vida, olha quantos, não é, nós somos. Gente, ele está falando da essência divina de Deus, não é? Que está em cada um de nós. Agora, aí, a gente se dizer que nós somos deuses, não é? Sabe? Como nos assemelhando a Deus, realmente nós estamos errando, não é? Sabe? Quando a gente fala que Deus está em todos os lugares, não é? Nós não estamos falando, em primeiro lugar, eu não estou afirmando que Deus é uma pessoa. Nós é que temos necessidade, não é, de pensar nele como nós somos, como pessoa. É o máximo que a gente consegue imaginar, tá? Mas ele pode ser uma centelha de luz, de energia, que contém o máximo, tudo aquilo que é bom, não é? E assim eu ainda não tenho vocabulário para explicar o que é Deus. Vejam que eu não coloco aqui quem é Deus, não é? Mas o que é Deus. E ele não deixa de ser grande por isso. O que pensar da opinião segundo a qual
todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam pelo seu conjunto a própria divindade, ou seja, da doutrina panteísta. Aí o Espírito responde, ele é curto e grosso: o homem, não podendo se fazer Deus, quer ao menos ser uma parte dele. Né? Então dá para a gente entender. Aí a última: aqueles que professam esta doutrina pretendem nela encontrar a demonstração de alguns atributos de Deus. Os mundos sendo infinitos, Deus é por isso mesmo infinito, o vazio ou nada. Não estando em nenhuma parte, Deus está por toda parte. Deus estando por toda parte, uma vez que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se pode opor a esse raciocínio? O Espírito, mais uma vez, ele é conciso. A razão, utilizem de razão. Refleti maduramente, e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Deus, sem o rebaixar em nosso pensamento e em todas as sutilezas, não chegaria para resolver o problema de sua natureza íntima. Nós não conseguiríamos atingir. Esta ideia ainda não nos cabe entender completamente todos os atributos de Deus. Nós temos ainda uma pálida ideia, mas sabemos que Ele é nosso Criador. Ele nos conhece assim de todas as formas. Sabe das nossas tendências, né? Do ontem, do hoje e como nós nos encaminharemos amanhã, não é? Então a gente deve pensar sempre nisso, tá? Cidinha, você tem a prece de Cáritas aí? Oi, você tem a prece de Cáritas aí? Quer fazer pra gente? Não? Não tem? Tá, tudo bem. Então eu faço aqui. Prece de... Oi? Faz? Ah, então pode fazer. Pode fazer. É? Ah, não tem. Eu entendi que você tinha. Tá, tudo bem. Eu faço então. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo o poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a